Muito bem, voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, conversando sobre trânsito, capitaneado pelo diretor-presidente do Detran, nosso querido amigo Antônio Carlos Gouveia, que trouxe gente do mais alto gabarito, como vocês estão vendo, como o nosso Williams, José Williams da Silva, que é há quantos anos o coordenador de operações do Detran, ou há quantos anos no Detran, Williams? Eu sou neófito na parte de coordenação, mas funcionário do Detran, eu acredito que em atividade eu sou mais antigo. O mais antigo do Detran? Que maravilha. Atividade, conhece tudo do Detran, sabe de tudo. Mais ou menos, né? O tudo ainda vai pertencer àquele que está lá em cima. Mas você acredita que, por exemplo, essa administração atual, ela está tirando e vai conseguir tirar todos os famosos e antigos calos do Detran? É difícil, o Detran é um órgão muito complexo. Né? Ele hoje está tendo a possibilidade de estar sendo direcionado num projeto de construção, porque nós estamos sempre maturando, sempre aprendendo, e a verdade, o conhecimento ele não vai nunca acabar, a gente vai estar sempre conhecendo. E o Detran nós estamos conhecendo uma partícula, pela sua grande complexidade. Mas assim, voltando primeiramente, parabenizar o programa, né, o nosso ilustre diretor-presidente, que além de ser meu amigo, é uma figura humana fora do contexto e uma capacidade espetacular, conseguiu fazer um laboratório hoje aqui e vem fazendo constantemente em todos os segmentos. Isso é muito bom. Me diga uma coisa, na coordenação de operações, quais são as principais operações do Detran, tirando inclusive essa parte de fiscalização que acabamos de falar de lei seca, etc., mas quais são as principais? Olha, o Detran ele é um eixo que faz com que a mobilidade urbana venha, de certa forma, satisfazer. Né? Então, o Detran ele não tem uma perna, ele não tem um braço, ele tem um corpo. Dentro dessa fala, onde a gente percebe que a parte da fiscalização, que é também a engenharia de trânsito, mobilidade urbana, está dentro desse contexto. Com certeza. A questão da regularização, formação, também é outro viés que você não tem, de certa forma, um condutor bem preparado, você não vai ter um condutor pronto, se você não tiver uma fiscalização e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla. A questão, por exemplo, de documentos. Nós trabalhamos com cartório também, mas é importante dizer que se um documento não esteja, de certa forma, bem auditado, você não consegue, na frente, fazer a coisa com lisura. Perfeitamente. Então, hoje, além do atendimento, que é uma coisa primordial, acho que talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles, nós temos diversas vertentes, inclusive a educação de trânsito, que trabalha com formação, fiscalização. Então, o Detran, como eu falei no preâmbulo, é uma coisa muito complexa. Mas você falou no atendimento e, de uma certa forma, já avançou bastante essa questão do atendimento, não foi? Nós vamos avançando desproporcionalmente. E eu até complemento, agregando valor a isso que o Williams coloca, para dizer que tudo é uma motivação. O Detran, ele, como todos os órgãos do Estado, estão com deficiência enorme de pessoal. O governo do Estado está na lei de responsabilidade fiscal já na linha vermelha, ou seja, já está nos 50%. Exatamente. Não há margem para concurso público, não há margem para contratação. E isso gera uma inquietude muito grande em qualquer gestor, porque você quer trazer um serviço de excelência e você fica impossibilitado porque o lençol é curto no aspecto desse contexto. Verdade, verdade. Então, na situação do atendimento, nós temos uma sede nova que gera uma expectativa do novo. Isso. E eu, como dirigente do órgão, não posso aceitar que a maneira, digamos assim, esse modus operandi no tratar, seja o mesmo que remete ao passado. Então, isso tem sido o meu maior desafio. E o Williams tem a responsabilidade de, com a equipe que incorpora também a coordenação da operação, fazer com que o usuário do serviço do Detran não passe de 25 minutos para qualquer propósito. Só tem um problema. Qual é? Você resolve o problema dele não passar de 20, 25 minutos lá. Mas o Detran agora foi para um lugar que a mobilidade urbana faz com que ele fique 2 horas aí até tá o doutor Tasso aqui, eu vou passar para ele. Parabéns, Tasso, bota sua mola para resolver. Que tá aqui. Pega o microfone aí, Tasso. Prazer enorme receber você. Seja bem-vindo, Tasso. E a pergunta foi de propósito para apresentar você. Como vai? Tudo bom? Tudo bom, geral. Prazer grande recebê-lo, viu? Prazer também estar aqui, junto com todos esses amigos que termina criando realmente uma amizade, né, de todo o trabalho, da parceria que existe do Detran, da Polícia Militar, da Lei Seca, né, todo mundo, Polícia Rodoviária Federal. E termina um ajudando o outro para a gente tentar melhorar ou pelo menos minimizar os problemas causados aí por anos e anos, até vamos dizer assim, que deixou de se investir na educação para o trânsito,
que deixou de investir no condutor, no pedestre também, para a orientação do pedestre. No motoqueiro, motociclista, o que seja. Todos que todos fazem eles. parte do trânsito. E é uma satisfação estar aqui conversando com você, com os telespectadores. Eu vou provocar então pelo principal. O que eu posso fazer? Você sentou nessa mesa na hora que a gente está falando que o Detran está fazendo que o cidadão não passe de 20 minutos lá dentro e ele está certíssimo. Mas vai levar 2 horas para chegar lá em cima. E aí? É verdade, e o Detran está aqui, sabe disso, cada dia mais, entrando mais veículos aqui em Maceió. Exatamente. Quantos são por mês? Em torno de 2.000 carros. 2.000 carros por mês, não é brincadeira. Há uma frota no estado de 700 mil carros. É muita coisa. Só em Maceió tem mais, eu acho que talvez a metade dessa frota de veículos aqui em Maceió. E temos praticamente as mesmas ruas dos últimos 30 anos, né? Maceió é uma cidade de uma geografia difícil. Muito. Para a questão da mobilidade urbana, porque nós temos mar de um lado, lagoa do outro, e vários platores dentro do território. Isso daí houve uma série de invasões durante todo o tempo, toda a história, que hoje qualquer tipo de investimento que você vai fazer na área de mobilidade, você tem que fazer uma desapropriação, e que disso daí encarece muito fazer qualquer tipo de investimento desse aqui. A gente tenta minimizar, fizemos a Onda Verde na Fernando Lima. Quem fizer a opção também de ir por ônibus hoje. Pera, deixa eu parar lá na Onda Verde. Certo. Eu sou um fã de Onda Verde, em função até da Agamenon Magalhães lá no Recife, que é perfeito. Agora, houve a educação do povo para isso. Não está faltando isso, Tássio? O povo entender, se educar, como é que funciona realmente a Onda Verde? Nós fizemos uma campanha educativa muito para sensibilização do motorista, tanto na Onda Verde, dele manter aqueles 50 km por hora. Às vezes ele quer ir um pouco, né, tá com tanta pressa, pegar o lado direito. Outro que é um grande problema que nós temos aqui em Maceió, e já vinha sendo feito um trabalho para o Detran anteriormente, e a SMTT assumiu a chamada perícia, né, que é o levantamento de dados de acidente de trânsito, para orientação de quando houver um acidente sem vítima, se retirar o veículo da pista. Fizemos essa campanha. Não tiram, é impressionante. E fizemos essa campanha educativa na TV ano passado, com algumas inserções. Fizemos um trabalho também com a Diretoria de Educação para o Trânsito, e o Detran aqui tem que ajudar também a gente, como tem ajudado, e na base, na formação daqueles condutores, nós também sensibilizarmos da necessidade, tanto em virtude da segurança para o trânsito, como também da mobilidade urbana. Dá uma ideia a você. Pega um dia de domingo e promove um negócio, que sei lá qual é o nome que você vai dar, mas um tipo assim, a corrida da... Não é? A gente estava falando aqui da sincronização, a corrida dos sinais. Entendeu? A corrida da Onda Verde. Tá lá, então pegar um... Entendeu? Vamos fazer isso acompanhado pela imprensa. A corrida começa aqui, ó, 50 quilômetros, hein? Vamos lá. Ó, o verde assinalou. Olha lá, olha o verde lá. Tá vermelho lá na frente, mas vai abrir. Continua aí que você vai ver que vai abrir, por aí vai. Uma maneira de mostrar ao povo como é que a coisa funciona, num dia de domingo, por exemplo. Já fica a sugestão para todos nós aqui, viu? E essa interação que o Tássio coloca, eu acho que o Detran ele tem e vem com todo um propósito de colaborar em qualquer formatação, até porque ao Detran incorre a responsabilidade da formação do condutor. A imprudência, ela não deixa de ser tão somente uma irresponsabilidade do condutor, mas gera todo um transtorno para também quem está trafegando. E essa imprudência a gente vê muito em moto hoje, a gente vê muito em motoristas que estão apressados, porque todos nós temos agonia no trânsito. Quem de nós não está vinculado? Por exemplo, a sede do Detran é lá em cima. Eu saí do Detran sincronizando a minha estada aqui, porque eu sabia que tinha que estar aqui no determinado, e já agoniado. E aí eu vi que eu preciso sempre de mais uns 10 minutos com antecedência, porque senão a gente nunca chega. Agora imagine aquele que necessariamente está numa situação de desespero, porque é um horário de um banco que fecha o que for. Então, eu acho que o Tássio está conseguindo sim, nesse propósito de interação,
trazer, e ele sabe que do Detran não há limite dentro das perspectivas de colaboração. Tanto assim que o próprio Tasso já está desenvolvendo com o Detran um processo para que a Prefeitura de Maceió e Detran consolidem a regularização da cinquentinha. Instrumento de uma infinidade de crimes na cidade de Maceió e no estado de Alagoas, motivados por pessoas que sabem que aquele veículo não é objeto de fiscalização. E aí estimula a esse mal infrator, a esse delinquente, se a gente pode assim dizer no exagero, usar esse equipamento. Claro que não é regra, lógico, porque tem muitas pessoas de bem que têm esse tipo de equipamento, exatamente, são trabalhadores que se submeteram a esse equipamento porque pagam uma parcela barata, mas a gente, numa perspectiva de um estudo do secretário Alfredo Mendonça, fazendo todo um levantamento de perspectiva, constatou que há um número gigantesco de pessoas que usam aquele equipamento, trafegam naquela moto para fazer valer através de atos criminosos. Daí a razão de que a gente está sistematizando por um convênio como normatizar isso. Isso só foi possível numa ação integrada, inclusive aqui, através do Conselho Estadual de Trânsito, que baixou uma resolução normatizando, digamos assim, esse modus operandi de... Sim, mas isso aí passa por algum tipo de lei, de legislação, como é? Não, veja, existe uma legislação macro, obviamente, mas eu vou dar possibilidade para que também o Barroso... O Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê a regulamentação das chamadas cinquentinhas. E de pronto já exige, determina, não é, a necessidade de habilitação para a condução desse tipo de veículo e os chamados EPIs. O chamado? EPI. EPI. Equipamento de proteção individual, capacete. Tudo bem. Isso já é ponto pacífico no CTB. Ok. Mas a legislação federal, infelizmente, deixou um vácuo quanto à necessidade, à obrigatoriedade do licenciamento, se pelo Estado ou pelos municípios. Deixou isso, não é? Resumindo, alguns estados optaram para fazer um convênio com os municípios, que é o mais lógico. Claro. E esses municípios passaram para o Estado, já que o Estado tem toda uma infraestrutura adequada, como os Detrans têm, como o nosso daqui, para que esses licenciassem, como é feito nos demais veículos, e aí sim esses veículos passassem a integrar a base do sistema nacional. Sem dúvida. Então, por um problema de operacionalização aqui, essa legislação não está sendo cumprida, porque a gente pode cumprir de imediato. Conduziu sem habilitação, de menor ou sem capacete, parado. Tudo bem, mas eu pergunto a você, é um problema político? Não, atualmente não. Não. Atualmente é de o Tasso quer estrutura. Quer acrescentar. É bom, tem todo o histórico. Ainda em 2013 saiu essa resolução do Conselho. Isso. Nós já tínhamos, inclusive, um convênio com o Detran e teve uma determinação judicial que não poderia esse convênio vigorar por não haver uma lei municipal, mas olha, se o próprio Código de Trânsito diz que os entes do Sistema Nacional de Trânsito podem fazer um convênio entre si, uma lei federal, porque também tem uma lei municipal com isso daí. Conseguiu liminar. Ano passado derrubou na justiça essa liminar, conseguiu, quando o julgamento do mérito dizer, não, realmente o convênio ele está dentro da legalidade. No entanto, quando foi operacionalizar esse convênio, colocando essas cinquentinhas, vamos dizer assim, né, no sistema, são chamados popularmente no sistema, estava se calculando o valor completo do Renavan desde a origem de quando aí também é querer demais. Penalizar. Penalizar. Você quando comprou não tinha isso. Você não pode ter efeito retroativo. Ficando o emplacamento mais alto que o ciclomotor. Com certeza. Seria necessário uma lei estadual para isentar
esse proprietário da cinquentinha pelo período, vamos dizer assim, anterior ao convênio firmado entre SMTT e Detran. Essa é todo o histórico, eu acho, né, Bola? Você conhece também ou uma pequena mudança mudança no código. É uma mudança, tem que haver uma mudança, porque tem uma isenção de IPVA desse período. Toda isenção tem que ser debatido, no caso do Estado, dentro da Assembleia Legislativa. Esse é o problema. Também. É isso que eu ia dizer, também, até porque, só complementando e volto para o professor Barroso, o Detran entende que tudo isso também não pode se penalizar. Eu disse a vocês no começo que a regra era o homem de bem que compra no seu esforço do trabalho um equipamento desse para se deslocar. Lógico. A exceção é essa bandidagem que utiliza isso para se favorecer. Perfeito. Então, não adianta criar também uma forma irresponsável de se promover um modus operandi de que as operações comecem a fazer essa abordagem quando o cidadão conscientemente sabia que não existia essa regra. Precisa dar um período, inclusive, para fazer uma campanha. O meu propósito é que no começo se aborde só para dizer, companheiro, você está errado, você tem que ter um capacete, para que o cidadão não seja altamente penalizado. E aí a gente estabeleceu com o secretário de Defesa Social e com os órgãos integrantes um prazo de no mínimo 60 dias para fazer o que chamamos de conscientização. Perfeito. E a partir dali aplicar a regra e a norma. Perfeito. Agora é preciso dar o pontapé inicial, né? Já está dando. Mas eu acho que muito já foi feito pelo esforço da SMTT, Maceió, diretoria do Detran, o próprio CETRAN fez pleito na gestão passada para o governador para isentar todo IPVA atrasado, perfeito, que não tinha razão de ser. E, inclusive, posteriormente, nós vamos aqui falar também com o Antônio Carlos, que há uma necessidade também de ver o que se pode reduzir de imposto, de taxas, cobranças, né? De cobranças, para ver se estimula. Vamos considerá-lo como um objeto diferenciado do resto. Exatamente. Ele não é uma moto, ele não é um carro. E até para ver se estimula essa demanda, procura espontânea, voluntária, pelo né? Voluntária pelo licenciamento, porque hoje já existe isso. Agora a questão, por exemplo, cidadão, da segurança, meu Deus, isso aí é o fundamental. Você andar de cinquentinha sem capacete é a mesma coisa que o outro andar de moto sem capacete. Vai cair da mesma maneira. A gente também defende, Geraldo, o seguinte, um direito à propriedade, que aquele trabalhador humilde, por exemplo, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, que trabalha no centro da cidade em uma obra, mas que mora lá no Tabuleiro, no Benedito Bentes, que tem uma cinquentinha para se locomover. Ele compra, de repente, com um grande sacrifício. E ele não tem nenhuma garantia, a não ser a nota fiscal, que aquele bem é dele, que não tem um emplacamento, muito nada. Bom isso aí, isso é um grande argumento. Então, tem que haver também essa segurança daquela pessoa humilde. É verdade. E nós que temos carro... Você sabe como é que eu enxergo esse negócio da cinquentinha? Em termos fiscais que eu estou falando. Eu enxergo como uma figura do microempreendedor. Era criar alguma coisa no sentido de que, olha, meu filho, você vai comprar uma cinquentinha, você vai pagar isso aqui, ó, por mês, pronto, você tem isenção disso, isenção daquilo, tal coisa. Agora, você não vai trafegar sem placa, você não vai trafegar sem capacete. Eu acho que é uma coisa nós mais temos que ter consciência que esse mínimo, essa coisa pequena para aquela pessoa, para nós representa uma coisa pequena, mas para ele é todo um patrimônio. É um patrimônio, exatamente. Exatamente. Então, tem que pegar nesse pé do patrimônio, né, Barroso? Não é? Não, também, né? Mas, deixa eu perguntar a você, meu caro Tássio Mello. O que é que você considera hoje o pior problema da SMTT? Acho que o pior problema, não apenas da SMTT, Marcelo, das grandes cidades brasileiras, é a qualidade do transporte público. Eu acho que hoje existe a cinquentinha, existe essa grande quantidade de motocicletas também, né, que você vê mais motocicletas nos países, principalmente subdesenvolvidos. Por quê? Porque não houve investimento no sistema de transporte público. Se você tem um bom transporte público, você não tem para que estar se arriscando todo dia numa cinquentinha
está se locomovendo aqui em Maceió, pelo valor do que é o transporte, por N fatores. Eu acho que esse é o principal problema. Maceió passou pelo menos uns 10 anos sem um centavo de investimento no transporte público, e é a realidade que a gente vem tentando fazer a mudança agora nessa gestão do prefeito do Palmeiras. Muito bom. A questão da mobilidade, evidentemente, que depende de mil coisas, né, Tássio? Depende de obras de estrutura, de infraestrutura, abertura de vias que saiam dos acessos principais. Precisa de muita coisa nesse sentido, mas continuamos de orçamento pobre. Nós temos que trabalhar, né? Até foi uma das coisas, até do próprio governador Renan Filho, lembro na campanha, e falando às vezes as pequenas intervenções que deveriam ser feitas, que aquela pequena intervenção melhora e muito a vida do cidadão. É o que a SMTT tem feito, procurado trabalhar com pequenas obras, perfeitamente, também a médio e longo prazo. Mas eu queria dizer um negócio para você, se me permite, eu estou nervoso. Eu fiquei nervoso agora aqui. Isso é obra e graça do meu amigo diretor do Detran, junto com essa turma dele aí, do Monteiro, etc. Eu estou nervoso porque eu acho que tem uma blitz de lei seca dentro do Almoçando com a Notícia. Por favor, José, por favor. Olha o pessoal meu Deus do céu, da blitz. E parece que trouxe o staff feminino, para mostrar a forma agradável de ser abordada. Agora também o próprio bafômetro para fazer uma demonstração prática aqui no seu programa. Sim. Para os telespectadores, para justificar que essa resistência, essa malquerência de que o bafômetro é algo absurdamente agressivo, não existe. Aquele condutor que está dirigindo absolutamente seguro, ele ao submeter a um exame desse, vai trazer uma coisa chamada certeza de que ali não há nenhum risco para ele passar qualquer tipo de constrangimento. Então, o apelo e a justificativa da simbologia, e eu agradeço ao Bandeira com a sua feliz equipe, trazer esta demonstração prática ao seu programa, é para nortear aos seus telespectadores a possibilidade e a rapidez que se faz, e que a pessoa não tenha isso como um constrangimento, mas sim como um mecanismo e um instrumento para a lei seca, para quem faz a lei seca, no sentido de se evitar. Acredite que um bafômetro desse, trazendo a indicação de álcool, não quero dizer que o cara esteja altamente embriagado, mas trazendo a indicação de álcool, vai fazer com que ele possibilite beber, e lá na frente vai causar um acidente. Veja que as operações agora estão se estendendo para quase o amanhecer. Aquele cidadão que foi abatido naquela avenida, isso, e a gente tem que dizer que foi abatido porque não dá outro nome para dizer, era que horas? 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. 6h30. E o cidadão vinha de uma festa. Então, a Lei Seca também está agora fazendo operações, dando cobertura na cidade de Maceió, e justifico à população do estado de Alagoas que aguarde Palmeira dos Índios, aguarde Arapiraca, aguarde Delmiro Gouveia, que vai interiorizar. E isso, acreditem, não é no sentido de perseguir. Ao contrário, é no sentido de trazer a sociedade para participar com responsabilidade num trabalho de conscientização. Então, eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo, porque o que você está permitindo aqui se fazer hoje é um trabalho excelente para a população. Mas você não sabe de nada. Isso já vai ser o início do terceiro bloco, mas você não sabe de nada. O teste de bafômetro vai ser feito todos os motoristas que estão aqui nessa mesa. Oba, vamos ver quem vai ser reprovado. Mas antes, eu vou pedir licença antes de chamar os comerciais, para me levantar para cumprimentar essa valorosa equipe aí. Não, eu faço questão de me levantar para cumprimentar. Você é o... Bandeira. Grande Bandeira. É isso aí, Bandeira. Agora você quer ver a pergunta que eu vou fazer ao Bandeira? E eu queria que você chegasse mais perto. Vou fazer uma pergunta ao Bandeira que é importantíssima. A gente tem falado ali de constrangimento das pessoas. Agora, quando uma pessoa tenta desacatar você ou alguém da sua equipe, quem é que está passando constrangimento? Com certeza é. Muito então bem. Vocês respeitem a polícia militar, gente, que está ali fazendo um trabalho pela vida da sua família. E quando você fala em passar constrangimento, não faça isso. Não tente passar constrangimento, porque quem fica constrangido é essa turma aqui. Fica ou não fica? Com certeza. Já ouviu o desaforo de gente desse tipo? Muito. Olha aí. Você acha que uma moça bonita dessa na polícia militar pode estar ouvindo desaforo e besteira e palavrão e outras coisas mais? De forma alguma. De forma alguma. Quer ver outro depoimento? Como é teu nome? Alessandra. Eu tenho uma filha, Alessandra. Então você já está em casa, certo? Já ouviu palavrão? Muitos. Isso é brincadeira. Você já ouviu? Com certeza.
Quando você é obrigado a dar uma voz de prisão ou coisa parecida, qual é a reação? Já levou carteirada? Muitas acontecem. Usar a profissão. Ultimamente usando a profissão para não ser presa. Depois disso, nós vamos aos nossos comerciais, voltamos já, lembrando a vocês do SESI, Senai, do SEBRAE, do IOFAL, Instituto Oftalmológico de Alagoas, do buffet da Isabel Pinheiro, da Bodega do Sertão, do Filé do Zezé, do Namoa, etc e tal e coisa, porque eu estou por aqui com essa do constrangimento. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês entendessem isso. Se você não bebeu, não dirige. Se você vai beber, não dirija. Agora, se você dirigiu, bebeu, ou tem que fazer um bafômetro, ou tem que dizer não vou fazer porque a lei lhe permite não fazer, faça tudo isso com educação. Não permita que essa equipe que está no meio da rua em horas incertas passe pelo constrangimento que você diz que não quer passar. Vamos lá, gente, voltamos já.